Autoridades da Rússia declararam estado de emergência no sul do país por causa de gafanhotos. Falar em nuvem de gafanhotos, né? Parece praga bíblica, né? Mas esse fenômeno aconteceu em Las Vegas, no estado americano de Nevada. São milhares deles, milhões deles, medindo entre 8 e 12 centímetros, que destroem plantações inteiras. Vejam as imagens. Os gafanhotos já destruíram cerca de 10% das plantações. São milhares de hectares afetados, uma área equivalente a mais ou menos aí 7.000 maracanãs. Tem um visual assustador. Olha só como os cassinos ficaram. Ficou tudo assim, gente. De acordo com especialistas, esse fenômeno não é comum. O OMS declara emergência de saúde internacional por causa do avanço do coronavírus. Ninguém sabe a verdade. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje que a epidemia que envolve o novo coronavírus na China constitui uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Eles tratam tudo como se estivessem em guerra. E, como diz uma frase muito conhecida por correspondentes estrangeiros, aí quando começa uma guerra, correspondentes de guerra, quando uma guerra começa, a primeira vítima é a verdade. É claro que o número que os chineses não estão contando a verdade. É claro que o número de vítimas lá é muito maior. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou hoje uma proposta de plano de paz para israelenses e palestinos. Estava presente no anúncio o presidente dos Estados Unidos ao lado do premier de Israel. Estabelece a soberania israelense sobre boa parte do Vale do Rio Jordão, isso a oeste da fronteira com a Jordânia. O plano proposto pelo Trump basicamente aceita o status quo que existe hoje e é extremamente favorável aos interesses mais do governo Netanyahu. Por exemplo, ele deixa Jerusalém como capital indivisível de Israel. Um ataque aéreo dos Estados Unidos em Bagdá matou o chefe da tropa da elite de guarda revolucionária iraniana, o general Qassem Soleimani. Muitos analistas acreditam que o Irã vai retaliar esse ataque e vê em perigo de uma guerra total no Oriente. Palavra do Senhor, né, para todos que estão ouvindo. Amém. Também a paz do Senhor, irmã Rosângela, boa noite, diaconisa e também professora, vice-superintendente do nosso CBD. Como é que está? Boa noite, a paz do Senhor, tudo bem? Boa noite, pastor, tudo bom? Graças a Deus. Que bom que a gente está aqui nessa noite. Quero dizer que, com certeza, nós vamos aprender bastante com essa carta aqui. É uma carta, se nós formos estudar, bastante atual. O que nós vamos trazer hoje desta carta como lição para as nossas vidas como igreja nos dias atuais? Eu quero aproveitar e agradecer a oportunidade. Nós temos
professores bastante qualificados. Tenho certeza que qualquer um deles que estivesse aqui, não é, Sônia? Estaria representando muito bem nossa escola bíblica. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa noite. Eu espero que os nossos irmãos e amigos que estejam ouvindo e assistindo hoje possam crescer um pouquinho mais com o que a gente vai aprender nessa noite. Amém. É a carta, então, à igreja de Laodiceia, é a 7ª carta, e nós vamos, então, nos aprofundar um pouquinho, né? Lógico, de uma forma compactada, porque nós não temos um tempo muito extenso para a gente trabalhar todo o assunto, mas de uma forma compactada. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração. O texto básico está em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao 21, nós vamos ler até o 22, vai tratar, né, desta carta a uma igreja que recebe do Senhor uma repreensão. Laodiceia, fala um pouquinho dessa cidade de Laodiceia, uma cidade muito grande, né, com estradas de fácil acesso. Era uma cidade que foi recebendo, né, algumas outras assim, bairros, um povoado que foram se juntando à cidade de Laodiceia, tornou então uma metrópole, uma cidade que tinha um desenvolvimento social muito grande. Ela tinha também uma escola de medicina que era referência, né, na época, uma escola aí muito importante para a região. Ela tinha também uma indústria farmacêutica em pleno desenvolvimento, inclusive lá era trabalhado um colírio que tinha uma resposta muito boa, né, para aqueles que usavam, trazendo cura. Então, era uma indústria farmacêutica muito bem sucedida para a época também. Tinha ali um comércio muito forte, né? Inclusive de lã, uma lã negra, uma lã preta, e que as pessoas procuravam muito para confecção de casacos, tapetes. Era uma cidade plena de desenvolvimento. Tinha também, né, uma economia muito forte. Os bancos da época, os melhores deles, estavam ali inseridos na cidade de Laodiceia. Então era uma cidade bem sucedida, tudo transcorrendo muito bem, né? Ela tinha apenas um problema: ela não tinha água própria. A cidade de Laodiceia, ela tinha que ser abastecida por uma água que vinha de fora, das cidades da região, lá Colossos, né? E da região, então, vinha de Anápolis, né? Vinha também a água, a quente vinha de Hierápolis, e a gelada, a fresquinha, vinha de Colossos. Mas, ao transcorrer pelo percurso, né, em dutos ou em escavação de pedras, ela acabava chegando morna lá na cidade de Laodiceia. Então, a cidade tinha esse problema, mas ela estava vivendo, né, o progresso, o sucesso. Era uma cidade bem sucedida, as pessoas eram bem sucedidas, era uma população próspera, a população de Laodiceia. Alguém chegou lá, um missionário, levou a palavra do Senhor, a igreja do Senhor, através da pregação do Evangelho, foi então instaurada ali na cidade de Laodiceia, e as pessoas começaram a ouvir o Evangelho, começaram até na caminhada, começaram com alguma mudança de vida. Porém, né, chega esse momento que o pastor da igreja, né, irmã Sônia, irmã Rosângela, o pastor da igreja recebe uma carta do próprio Senhor, revelada a João lá na ilha de Patmos. E então o pastor, né, podendo olhar para ele, eu sou pastor, eu sei mais ou menos o que é isso, recebe essa carta, é entregue na mão do pastor. Ele diz: olha, você tem que ler aí para a igreja, né? O pastor começa a mudar o seu semblante, imaginando, né, isso, que tem uma carta, e ele olha a carta, ele viu o conteúdo da carta, né? O seu semblante muda, o seu comportamento muda, a igreja começa a perceber esse comportamento diferenciado do pastor. O que será que está acontecendo? Que carta é essa? O que veio, né, escrito nessa carta? Que o pastor mudou o seu semblante, mudou, né, o jeito de ser. O pastor está preocupado, a gente percebe que tem alguma coisa diferente. O que será que é essa carta? Vai tirar aqui a Universidade de Laodiceia? Será que algum banco importante vai embora? Será que a indústria farmacêutica vai fechar? O que será
será que tem nessa carta que o pastor recebeu e que trouxe essa mudança no comportamento dele? O semblante do pastor está diferente. De repente, o pastor, então, começa a convocar a igreja para estarem presentes, que ele vai ler essa carta para toda a igreja. E aí o prefeito da cidade vem, o reitor da universidade vem, o presidente lá da indústria farmacêutica vem. Eu estou fazendo aqui, né, uma analogia mais ou menos da situação. E aí vem, né, todo o pessoal, um vai passando para o outro, o pastor recebeu uma carta, o semblante dele mudou, o comportamento dele mudou. Baixo, ele está meio branco, pálido. Vamos lá, o pastor nos convocou para domingo, todo mundo está lá. E um vai passando para o outro grupo de vida, os grupos de vida lá comunicam entre eles, vai lá, né, para o grupo do WhatsApp lá da igreja, do Ministério de Mulheres, Ministério de Homens, a mídia, todo mundo lá envolvido. Olha, o pastor convocou domingo, todo mundo na igreja. Tem uma carta importante que ele recebeu de alguém que estava lá na ilha de Patmos, João, e o Senhor revelou a ele entregou na mão do pastor, o pastor vai ler para nós. Então houve todo aquele comentário, as pessoas foram para a igreja, todo mundo que já fazia tempo que não ia, foi para a igreja, né, curioso, o que será que o pastor vai falar? E o pessoal começou a se juntar na igreja, e aí os diáconos, aquela correria, pega a cadeira lá, põe no corredor da igreja, não deu, pega mais, coloca no fundo da igreja, olha, chegou mais gente, agora o vice-prefeito também chegou, aí vai, coloca na frente lá da igreja, lota, a igreja está totalmente cheia, acabaram as cadeiras, acabaram os bancos, todo mundo atento, e aí o pastor, então, depois de saudar a igreja, o Ministério de Louvor canta, as pessoas já ficam meio tensas, né? Durante o louvor, o que será que o pastor vai ler? E aí ele pega e saúda a igreja, e aí ele abre a carta, e é mais ou menos isso que a Bíblia diz, mais ou menos não, é o que a Bíblia diz sobre a carta que esse pastor recebeu e comunica à igreja, que diz assim: e ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Como eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu estás morno e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, aleluia. E se alguém ouvir a voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assentes comigo em meu trono, assim como eu também venci, e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está aí a palavra do Senhor, a carta então que esse pastor lê para a igreja lá presente, todo mundo reunido recebe esta mensagem. E aí, irmã Rosângela, irmã Sônia, como é que a igreja recebe esse recado de Deus? Que dura mensagem, né? Que dura repreensão, não é mesmo? Das 7 cartas, a mais difícil, a mais dura repreensão foi desta igreja. Das 7 cartas, 4 receberam repreensão e também receberam elogios do Senhor. Isso. 2 delas receberam só elogios, não teve nenhuma repreensão. Mas esta carta, esta igreja recebe só repreensão e dura mesmo, né? E uma coisa que chama atenção que eles talvez eles não estavam esperando aquilo lá. Com certeza, né? Por ser uma cidade, um centro bancário, sim, que tinha uma faculdade de medicina a melhor do mundo, né? Que tinha o melhor tecido para fazer a roupa mais linda. Então eles estavam tudo ali, financeiramente eles estavam muito bem. Talvez eles esperavam assim, puxa, olha,
já estavam esperando, vamos esperar um elogio, porque nós estamos bem, nós estamos prosperando, o negócio está muito bem. Mas porque o negócio... se você for olhar da ótica humana, você vê que, nós estávamos conversando ontem em off aqui, você vê que Jesus não faz nenhuma repreensão à igreja de Laodiceia em relação à doutrina, como ele faz na igreja de Pérgamo. Isso. Nenhuma repreensão moral e ética, como ele faz na igreja de Tiatira, que nós já estudamos. Então, a igreja era autossuficiente, a igreja era uma igreja rica, tinha, se nós formos olhar da ótica humana, com a visão do homem, era uma igreja boa, porque tinha uma doutrina boa, as pessoas eram moral e eticamente corretas, andavam corretamente diante da sociedade, e era uma igreja abastada, era uma igreja rica, que não tinha necessidade. O pastor falou algumas coisas da cidade, para vocês terem uma ideia, no ano 70 aconteceu um terremoto que acabou com a cidade. E eles não precisaram da ajuda do governo para reconstruir a cidade. Só os grandões, né, ali da cidade reconstruíram a cidade com seus recursos próprios. Então, a igreja estava dentro desse contexto. Certamente, eles não esperavam essa dura repreensão de Jesus. Obviamente, eles esperavam só elogios, né? Mas a gente sabe que, com tudo aquilo que eles estavam, né, apesar de tudo, a gente vai ler aqui que a cidade, além de ter todos esses recursos, tudo isso, Rô, na nossa lição diz assim, além disso, era uma cidade com muita diversão, onde todos os cidadãos procuravam o prazer continuamente. Eles estavam, assim, ó, tendo prazer em tudo, não faltava nada para eles. Porém, eu até marquei aqui, eles perderam o fervor espiritual com tudo isso. Então a gente vê que, trazendo para a nossa vida espiritual, que não é as coisas materiais que nos traz alegria, que atrai o Espírito Santo para a nossa vida. Não é isso que ele queria. Eles perderam também o fervor espiritual, o coração deles ficaram frio, eles não sentiam nada, né? Eles se misturaram com o mundo, vamos dizer assim, com a cidade, com a sociedade. Eles não estavam sendo uma igreja de referência. Eles estavam trazendo o mundo, trazendo os dogmas, trazendo a maneira de viver da sociedade de Laodiceia para dentro da igreja. Então o que a gente percebe é que essa igreja aí houve uma conversão, né? Mas é aquela igreja que olha apenas para o retrovisor. Exato. Porque a igreja somos nós, na realidade é isso. Não é a placa denominacional da igreja pentecostal, ou que é o que seja, ou o prédio físico onde nós congregamos no ajuntamento, a igreja somos nós. Então, essa carta é para todos que são igreja do Senhor, né? Seja no tempo de Laodiceia, seja para o tempo nosso. E o que chama a atenção é que existe a igreja que ainda continua olhando só para o retrovisor. Ou seja, o que eu entendo é que a pessoa diz, olha, eu era desse jeito lá fora, eu bebia, eu fumava, eu fazia tanta coisa errada, aí o Senhor, pela sua misericórdia, me salvou, hoje eu sou salvo, mas fica olhando apenas para isso o que era, e não olha para aquilo que nós temos que fazer e viver como cristão, né? Um avanço, nós temos que olhar para frente, né? O vidro da frente, onde o carro está nos direcionando, né? O para-brisa que nós temos que olhar, e às vezes o que dá a entender é que essa igreja estava olhando para o retrovisor. Nós éramos assim, o evangelho chegou, nós fomos alcançados por esse evangelho, tornamos uma igreja, e essa igreja ela tem um ajuntamento, ela tem toda uma estrutura, nós estamos ali aos domingos, nós estamos ali às quartas-feiras, mas não havia um avanço olhando para frente como igreja, né? Ficou morna. Tá bom, eu saí do mundo, daquela vida que eu vivia, eu bebia, eu não bebo mais, né? Eu faço algumas coisas que agradam a comunidade, eu sou um contribuinte, eu sou fiel no dízimo, e isso agrada a comunidade, a denominação, mas não tinha um alvo, né, para ser quente mesmo, de amar o evangelho de Jesus Cristo, aquele evangelho que impacta as pessoas, que sentem o gozo e a presença do Senhor. Dá a entender isso, que aí se tornaram mornos. Tá bom, estamos na igreja, já não somos tanto do mundo, mas não havia um avanço na vida espiritual. Não tinha uma heresia, mas também não cresciam.
Isso traz para nossa vida também, né, Rô? Porque Claro. assim, eu não posso me contentar com o hoje, do jeito que eu estou. Eu preciso avançar. Eu quero mais, porque Deus tem mais para nossa vida. Independentemente se eu sou idosa, se eu não sou idosa, o importante é eu procurar mais, não deixar a presença do Senhor afastar da nossa vida, porque isso nos traz frieza espiritual e nosso coração fica frio, começa a se conformar com tudo que há no mundo. Jesus vai aqui, bota aqui o dedo direto na ferida. Porque no verso 2, Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras. Então, eles estavam se achando, vamos dizer assim. Mas o Senhor já começa dizendo assim, essas palavras estão em todas as cartas. Então, Jesus começa já dizendo assim, eu conheço. Vocês estão pensando, mas eu sei o que está acontecendo. Ele falou assim, ó, eu sei que vocês não estão em adultério, sei que vocês, a moral sua está lá em cima, mas tem coisas que não estão me agradando. Então, ele não estava feliz com isso. E aí, ele continua no verso 2, dizendo assim, olha, eu sei que vocês não são nem frio nem quente. Quem dera que vocês ou fosse uma coisa ou outra. Porque o pastor já citou no comecinho da nossa escola aqui, as águas de Hierápolis, que eram uma terma de água quente. Você vê que a água quente, ontem nós estávamos comentando isso também, a água quente, ela cura. A água quente, ela vem para curar, por exemplo, nós estávamos falando ontem, né? Quando você está com muita dor no corpo, você vai lá embaixo do chuveiro quentinho, toma um banho, parece que aquela dor, aquilo relaxa os músculos e você sara. Quando você está com uma gripe, o que você faz? Você vai lá, pega um canecão, coloca água, bota para ferver, faz um chazinho, toma um remedinho, aquilo lá. Então, a água quente cura. Então, e Jesus usa também as águas frias de Hierápolis, de Colossos. Porque Colossos também era terma, só que de águas frias. O que a água fria ela serve? Ela serve para matar a sede. Não é? Quem que está com muita sede vai beber uma água morna ou uma água quente? Você espera para matar a tua sede uma água bem fresquinha, gostosa. Então, é isso que Jesus esperava dos laodicenses e também espera de nós como igreja. Nós precisamos ser relevantes nesse mundo, sem se misturar com o mundo. Aí que está o segredo. Nós precisamos ser essa água quente, que cura, porque as pessoas estão necessitadas de cura. Quantos chegam até nós feridos, machucados, quase mortos espiritualmente, a ponto de querer tirar a própria vida, né? E outros chegam até nós sedentos. Quando você começa a falar de Jesus, você vê quantas pessoas estão sedentos da presença de Deus. Então, o que o Senhor espera é que nós sejamos água quente para curar e água fria para matar a sede. Porque a água morna, não sei se você lembra, Sônia, na minha época de criança, agora acho que não tem mais isso, né, pastor? Quando o estômago estava meio ruim, a mãe falava assim, toma um copo de água morna e vai lá no banheiro. O que acontecia? Você vomita. É hemática, né? Exatamente. Então, eu acho que Jesus estava falando para eles e fala para nós hoje que ele espera que nós sejamos relevantes nesse mundo, que a gente faça a diferença, que a gente não fique escondido atrás de uma denominação, que a gente saia aí fora e mostre verdadeiramente quem é Cristo e o que ele pode fazer na nossa vida. Exatamente. E você vê que o Senhor sempre usa uma linguagem de compreensão, Exato. né? Eu imagino os nossos queridos lá de Laodiceia, quando não tinham, né, a água fresquinha que vinha lá de Colossos e que era talvez refrescada em algum ambiente, e tinham que tomar de repente, chegavam lá, iam direto na torneira, o que eles encontravam? Água morna. Aí o Senhor já fala com eles dentro dessa linguagem. Olha, vocês sabem o que é tomar uma água morna, né? Isso. O que ela provoca. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Exato. De não serem nem frios e nem quentes, vocês se tornam mornos e a água morna, ela provoca o vômito. Porque sabe o que acontece? É que às vezes tem pessoas que são pecadores, que são conscientes da vida pecaminosa. Você chega num ambiente, talvez, que as pessoas estão agindo de uma forma errada e você vai falar de Jesus, eles vão dizer assim, olha,
eu sei, eu estou errado mesmo, eu preciso me consertar. Inclusive, quando a gente vai assistir alguma pessoa que está aí, né, nas praças, moradores de rua, você chega para eles, para levar ali um socorro, uma ajuda e falar de Jesus, eles rapidamente dizem assim, olha, eu sei que eu estou errado, essa é uma vida que eu estou vivendo que não agrada a Deus, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, eu preciso ir a Jesus, mas eu não tenho forças, eu não consigo, eu estou tentando, eu já fui por algumas vezes, mas não consigo. Esse é o pecador consciente. Sim. Agora o perigo é ser o religioso convicto. Exatamente. Isso que é o perigo, que eu acho que a igreja de Laodiceia estava vivendo isso, a religiosidade. Isso, né? Eles achavam que estava bom aquilo que eles estavam fazendo. Eles tinham um prédio muito bom, com certeza, com uma estrutura musical, né? De todo conforto, talvez assistindo as pessoas carentes, né? Se houvesse na cidade, eu não sei, mas faziam tudo aquela obra social de uma igreja e que para eles estavam bom, aquilo estava bom, mas não havia aquela renúncia verdadeira, né? O negar a si mesmo todo dia, pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Olha, isso me interessa, eu vou fazer. Olha, isso aí não, eu tenho o meu convívio social, eu não posso abrir mão disso, eu não posso renunciar isso, né? Eu não posso negar isso. E isso então levou a essa igreja à mordidão, né? De que Jesus repreende eles. Por quê? Aquilo que era interessante, dá a entender, tudo bem, nós vamos ser religiosos, isso que é interessante. Isso não, eu não posso perder o meu círculo de amizade, eu não posso mudar alguns atos que eu tenho, algumas responsabilidades que eu tenho, seja no trabalho, seja o que for. Então isso eu não posso abrir mão. Aí o que acontece? Se torna um religioso convicto. Não, porque a religiosidade, eu ir lá na igreja no domingo, já está bom demais, eu canto lá no grupo de louvor, eu canto lá no Ministério de Mulheres, está bom demais. E Jesus diz, não é isso, eu conheço as suas obras, eu sei as intenções dela, eu sei o que passa no seu coração, eu sei o que passa na sua mente, né? Não adianta você ir lá, ensaiar, cantar bonito, mas eu sei a intenção disso, qual é a intenção que você está indo lá? Né? É para agradar o pastor, é para agradar o líder do Ministério de Louvor, é para cantar, porque você gosta de cantar, mas não com aquela convicção de que esse louvor é para Deus. Então eu conheço as suas obras, eu conheço as suas ações, eu conheço o caráter que você está tratando tudo isso. E aí então Jesus diz, olha, eu estou vendo que tudo isso é mordidão, não tem, né? Eu vou vomitar, eu não recebo isso, eu não se agrado com isso. Então, olha, que possamos reconhecer isso, porque às vezes o pecador, ele consciente, ele vai ao arrependimento. O religioso convicto não se arrepende porque ele acha que aquilo está bom. E aí precisa vir, né, uma carta como essa aí. E era uma religiosidade, uma questão, eles estavam com uma visão tão fechada que no verso 17, isso. Jesus diz assim, olha, vocês estão dizendo, eu sou rico sou, eu estou enriquecido, eu não tenho falta de nada. Era essa, porque a religiosidade acaba trazendo orgulho para o coração do homem. Nossa, mas eu canto bem, eu falo bem, eu prego bem, eu ensino bem, eu vou todos os cultos, eu estou frequente na igreja, eu sou dizimista, que nem o pastor falou, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Então, o meu departamento está fluindo bem, né? A gente tem elogios do nosso departamento, está trabalhando bastante. Nossa, quando eu prego, vem todo mundo me elogiar. E eles também estavam orgulhosos por causa daquele colírio. Né? Se eu tenho colírio para os meus olhos, né? Jesus falou assim, não é este colírio, esse colírio que vocês estão usando, ele abre os seus olhos, é bom para os seus olhos. E quem tem problema de vista sabe como alivia um colírio nos nossos olhos. Mas não é esse colírio que eu quero que vocês vá. Eu quero que vai lá e compra do colírio aquele que abre a visão espiritual de vocês. Exatamente. Né? A visão espiritual. Então, tinha tudo ali para que eles não procurassem Deus. Porque, veja bem, Rô, vamos cair na realidade. Quando eu estou muito bem financeiramente, a gente já falou isso ontem também. Sim. Quando eu estou bem financeiramente, a minha saúde está bem, eu tenho um plano de saúde maravilhoso. Por que eu vou procurar Deus? Uma vez uma pessoa disse isso para mim, um dos meus clientes? Não, parente. Disse para mim assim, olha, eu falei assim para ele assim, olha, um dia Deus vai dar um carro para nós. E aí ele falou assim, Deus jamais vai chegar no seu quintal e derrubar um carro no seu quintal.
Mas aí eu falei assim, não, ele pode não fazer isso, mas ele pode me dar condição para mim trabalhar e conseguir ter um carro. E é isso que Deus fez, entendeu? Então Deus não vai deixar cair um colírio aqui, mas ele pode, é o que que Jesus quis dizer. Lê essa carta e fala para o povo que ele tem o melhor colírio. Porém, eles precisam comprar o principal colírio, que é para minha vista. Trazendo para esse momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, dessa questão desse vírus que está aí, né, assolando alguns países aí, nós, olhando para isso, é o que Jesus acaba dizendo no verso 17, vocês não sabem, vocês estão falando que vocês são ricos, mas vocês são, olha para você ver que coisa triste, vocês não são só pobres, vocês são miseráveis. Você sabe que a miséria é uma linha abaixo da pobreza. Então Jesus falou, vocês não são só pobres, vocês são miseráveis. Vocês são cegos. Vocês estão nus. Exato. Então, é essa fragilidade que Jesus quis mostrar que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Não adianta eu ter o carro do ano, não adianta eu ter uma mansão, ter muito dinheiro no banco, ter casas fora do país e ter tudo que eu quero na mão. Quando chega um momento que nós estamos vivendo agora, isso daí não vale nada. Isso daí você vai perceber que não vale nada. Que o homem fica impotente. Quando você se depara com uma situação dessa, uma situação de morte, que você não tem o que fazer, você vê que isso daí é tudo coisas passageiras. É isso que Jesus estava falando para ele. Vocês estão achando que o poder aquisitivo de vocês, as coisas que vocês acham que vocês estão fazendo de bem, vai servir? Isso daí não vai servir de nada. O olhar deles estava apenas para a estrutura daquilo que eles haviam conquistado, né? Como a organização. E não havia um progresso espiritual, havia uma cegueira, né? Na questão espiritual. É como aquele que estava apenas com a água no tornozelo, né? Não deixava ficar na canela. E o que o Senhor quer é que a gente comece a caminhar por esse rio, né? Está no tornozelo, vamos para a canela, está na canela, nós vamos para a lombar e depois nós vamos para um lugar mais profundo, onde os nossos passos não conseguem alcançar, porque aí vem o Senhor, segura na nossa mão e dirige a nossa vida. O que o Senhor está dizendo, olha, abra os seus olhos, eu quero dirigir a vida de vocês, vocês estão presos a um olhar daquilo que vocês possuem, mas são cegos, são miseráveis, isso tudo vai ficar, né? É como aquele homem rico que plantou, ele colheu e ali viu que os seus celeiros eram pequenos, destruiu, fez novos celeiros, armazenou, e aí diz, oh, minha alma, agora estou arregalada, tranquilo, né? E aí vem aquela voz, louco, o que você tem, para quem vai ficar, porque hoje mesmo pedireis a tua alma, né? É isso que o Senhor está dizendo, olha, a estrutura, ela passa, ela acaba. Exato. Abra os olhos, mergulhe no rio do Espírito, vai mais profundo, vá a uma posição de que vocês não possam mais caminhar com as suas próprias pernas, e eu preciso segurar por vocês, e aí eu vou tomar vocês pela mão e vou dirigir a vida de vocês. Então esse é o colírio que o Senhor Jesus está dizendo para eles, é eu que vou dirigir a vida de vocês, o olhar será aquilo que eu desejo para a vida de vocês. Eu acho que essa época que nós estamos vivendo, que eu acredito que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que todas as coisas acontecem porque Deus permite que elas aconteçam. Eu acho que esse tempo que nós estamos vivendo aí é um tempo que Deus tem nos dado para nós, como servos do Senhor, como igreja, porque a igreja não é só o ajuntamento. A igreja somos nós. Isso. Então, para nós estarmos fazendo uma introspecção da nossa vida com Deus, como que nós estamos vivendo com Deus? Qual que é o nosso relacionamento com Deus? Qual que é o nosso relacionamento com a nossa família numa época de uma vida tão corrida? Nós estamos na época do fast food, né? Que tudo, as pessoas não têm mais paciência para comer, querem as coisas na hora, querem as coisas de momento assim, rápido, instantâneo, e não está tendo tempo para parar, para observar a sua vida com Deus, a sua vida em família, a sua vida como pai, como mãe, como filho, né? Então, eu acho que esse está se encaixando bem nessa lição, tudo que nós estamos passando hoje. É como se Jesus estivesse falando para nós assim, olha, preste atenção, gente. Eu não quero religiosidade, eu quero discípulo.
Porque Jesus Cristo não veio para trazer religião, ele veio para fazer discípulos aqui. Eu não quero que fique no raso, né? Eu não quero que vocês tenham uma vida mais profunda. Que vocês se aprofundem, né? Isso. Na presença do Espírito Santo, que nem a Sônia falou. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais frio a gente fica. Porque quando nós nos aprofundamos mais, sai da nossa capacidade de administrarmos as coisas, da nossa autossuficiência, e nós passamos o quê? A dependência de Deus, né? Isso. É isso que o Senhor quer, que nós sejamos dependentes dEle, que Ele dirija as nossas vidas, né? Nos alegrando o coração, que a gente sinta aquele fervor no coração, aquela preocupação, né, com a nossa vida. Por quê? Porque nós somos a igreja individualmente, cada um de nós temos a nossa responsabilidade como igreja. Às vezes a gente posiciona, né, para o coletivo, para o ajuntamento, para a liderança, e esquecemos que nós somos a igreja. A gente olha para a carta de Laodiceia e quer jogar a responsabilidade só para lá. Diz, a igreja de Laodiceia vivia dessa maneira, era uma igreja que era morna, mas não, a igreja é o pastor Magdiel, é a irmã Sônia, a irmã Rosângela, é o Júnior que está aqui, é o Neto, é você que está nos ouvindo e nos vendo. Você é a igreja com a responsabilidade individual que cada um de nós temos, né, de sermos a igreja, de nos aprofundarmos mais, de irmos, né, à presença do Senhor e viver nessa dependência da sua presença. Nada. Não é uma questão de vez em quando a gente fala isso na escola. Não é uma questão de você dizer, se eu ajudar, ele vai usar droga. Provavelmente ele use. Mas se você ajudar com uma palavra, isso vai mudar a vida da pessoa, porque o Espírito Santo vai trabalhar em cima daquela palavra. É isso que o Senhor quer de nós. Isso. É essa diferença que Ele quer que a gente faça e que a igreja de Laodiceia não estava fazendo. E até dentro da própria igreja, né? Aqueles que estão mais fracos na fé, né? Que as pessoas já não se incomodem de ver que o irmão está fraco, que ele está precisando de ajuda. Já não se comove com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com a fraqueza que muitos vivem. Exatamente. Parece que não se importa se ele vai cair, se ele vai para o inferno, né? É uma igreja morna, ela se torna desse jeito. Vê que a pessoa do lado está doente e não se preocupa em tentar ajudá-la a sair daquela doença espiritual, né? Olha, isso serve para a gente fazer uma análise hoje, uma introspectiva, dizer, será que eu estou incomodado com aquele meu irmão que está fraco? Não de acusá-lo ou de empurrar ele para o buraco, não é esse tipo de incômodo que eu estou dizendo. É dizer, não, ele precisa da minha ajuda. Exatamente. Eu preciso estar do lado dele, eu preciso levar uma palavra de Deus para o coração dele, eu preciso buscar ajuda para ele, porque ele não está bem, né? A igreja quente, ela se incomoda com aquele que está ali morno, né? Ela está preocupada com ele. Pastor, eu estou me lembrando de um filme que eu assisti, e eu aconselho quem ainda não assistiu a assistir, chama-se Você Acredita? O início do filme, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas é só para você ter uma ideia do quão bonito é esse filme. Inicia-se com um pastor que ele para num farol, e aí um senhor vem arrastando uma cruz, e o senhor diz a ele assim, o senhor já ouviu falar da mensagem da cruz? Ele olha para o homem e diz assim, eu sou pastor. Nossa. Aí o homem diz, eu não estou perguntando se o senhor é pastor. Nossa, eu estou perguntando se o senhor ouviu falar a mensagem da cruz. Aquela palavra mudou, fez com que ele refletisse exatamente isso que nós estamos falando. Uma carta à igreja de Laodiceia, uma carta ao pastor. Né? E aí, a partir disso, ele leva a mensagem para a igreja dele, e aí, quem quiser assistir, assista, que é muito bonito. Recomendado. É recomendado. Então, quando a pessoa ela vem para a igreja, né, e ela percebe que a igreja naquela noite parece que não fluiu essa questão de uma verdadeira adoração a Deus, né? Foi mais uma questão presencial, de um belo louvor, bem cantado, bem tocado, um ambiente gostoso, ar-condicionado, e ela vai para casa do mesmo jeito. E isso já é um reflexo que tem alguma coisa morna aí, porque ele tem que estar incomodado, né? Eu chego em casa, assim, eu não sou melhor que ninguém, eu preciso me adequar também, e essa carta é para mim também, né? Todos nós, quem somos nós? Eu tenho que negar o Magdiel todo dia, eu tenho que pegar minha cruz todo dia, eu tenho que renunciar todo dia. Eu sou pecador também, sou miserável, eu preciso da misericórdia de Deus. Mas assim, eu chego em casa e a minha família, ela é testemunha disso, que eu fico incomodado, eu fico cabisbaixo, eu fico triste quando parece não ter fluído, né, aquele culto ao Senhor. Não foi bom o som, o louvor foi lindo, as pessoas estavam lá, todas bonitas, aquele vestido lindo, aquela roupa linda, aquele irmão bem arrumado. Eu vi o meu irmão lá, o meu coração
coração ficou confortado dele estar ali, mas parece que as coisas não fluíram espiritualmente. Eu chego em casa, parece que eu não consigo dormir, né? Eu fico incomodado, vou lá, eu oro, eu choro, a minha esposa sabe o que eu estou dizendo, né? Desse incômodo, as minhas irmãs que saem para a gente comer depois do culto, percebem lá no ambiente que a gente vai comer, que já não está bem, o que aconteceu, né? Não é ninguém que falou nada, não foi que o louvor não fluiu, é que eu senti que aquela noite o Espírito Santo não fluiu da maneira que deveria fluir, de acordo com como nós... O Espírito Santo ficou para o lado de trás da cortina. Exatamente, né? Parece que foi ali uma apresentação, né? E não agradou a Deus. Então, quando a gente não tem mais esse incômodo, alguma coisa está errada. Eu venho para a igreja, eu volto para casa, no meu convívio lá, no meu dia a dia, nas minhas leituras devocionais da Bíblia, nas minhas orações, eu não estou sentindo mais nada. É um reflexo de que tem alguma coisa errada. Está uma mornidão aí que precisa ser mudada, né? Que vá para o quente, em nome de Jesus. Amém. Jesus. E também, pastor, nós precisamos, como o senhor chega lá, o senhor faz, na sua casa, o senhor faz uma reflexão a respeito de tudo que aconteceu no culto, cada um de nós, como crente, precisamos fazer isso com a nossa vida. Então. Como que eu fui hoje? Será que eu senti a presença de Deus hoje? Aí eu volto amanhã. Amanhã também eu não senti a presença, porque o que nos impulsiona até estar na igreja é a presença de Deus, não é a presença dos irmãos e nem a presença do pastor. Sim. Porque às vezes a gente vê alguns irmãos, tipo crente de Laodiceia, hoje o pastor não vai, hoje eu não vou. Então, quem vai estar lá? Onde o pastor está, Deus está com ele, mas o Senhor prometeu estar conosco também naquela reunião. Amém. Então, se ele prometeu estar conosco, ele vai dar algo para nós. E o que o Senhor tem para nós? Eu costumo falar na escola bíblica que nós chegamos num culto, nós temos um banquete. Entendeu? Mas as pessoas estão tão assim, tipo, igreja de Laodiceia, nós estamos dando uma geral em todos. Eu também posso estar nessa situação. E ele está vendo a comida, ele não tem desejo de chegar nem perto da mesa. A situação dele é crítica. E aí, o que acontece? Uma pessoa que não come, ele vai ficar doente. Ele vai ter, assim, uma queda de vitamina no seu corpo. Sim. Ele vai ficar doente e pode até causar morte para ele. Exato. Que morte é essa? Morte espiritual. Né? É por isso, Sônia, que no verso 18, Jesus chega de uma forma paternal. Ele não chega com um chicote na mão. Ele chega trazendo e dizendo, vem cá que eu preciso falar um negócio, vem cá que eu vou te dar um conselho. E ele diz, eu aconselho que vocês comprem de mim o ouro provado no fogo. É de mim, é a respeito disso que a gente está falando. Que vocês tenham vestes, mas não essas vestes que vocês estão produzindo aí. Né? As lãs negras, né? As lãs negras. Eles tinham criames de ovelha, aquelas ovelhas negras, só para fazer esse tipo de tecido. Aqueles casacos, né? Aqueles casacos lindos e caros que talvez a gente não podia comprar na época de hoje, né? A gente compra as roupas que cabem ao nosso bolso. Mas eu quero que vocês comprem vestes espirituais. Porque eles eram considerados nus, né? Vocês estão nus espirituais, vocês estão cegos espirituais. É isso que eu quero que vocês comprem. Né? Essa questão do ouro refinado no fogo nos traz a lembrança quando a gente passa algum tipo de provação, algum tipo de luta, porque o ouro, para ele demonstrar o seu valor, ele precisa ser passado no fogo para tirar todas as impurezas. Exato. Então, quando a gente se aproxima de Deus, nós percebemos que as dificuldades também vêm, porque nós não pregamos um evangelho, Sônia, de mar de rosas, como a gente vê muito por aí. Venha para Jesus, porque você vai ter a tua vida mudada, nunca mais você vai ter problemas, dificuldades. Não, o evangelho vem junto com algumas dificuldades, com muitas tribulações, com algumas tempestades nós enfrentamos. Mas isso daí são as provações que Deus permite na nossa vida para nos purificar. E é nele isso. Eu aconselho que você compre de mim esse ouro. Em mim, que você busque em mim, né? E a questão das vestes é maravilhoso, porque Jesus diz assim, vocês estão olhando para vocês estão com uma roupa bonita, com uma roupa cara, com uma roupa chique, mas vocês estão nus. Na minha presença, vocês estão vergonhosamente nus. Né? Exato, e na questão deles ali, em local comercial, eles tinham ali a lã negra. Era um orgulho, de grande valor, de grande procura, né?
Mas o que o Senhor está dizendo para eles é assim, olha, vocês precisam do fino linho branco, Exato. a pureza, A né? santidade. Porque antes um prisioneiro, né, lá os costumes era que o prisioneiro, quando ele ia para um julgamento, ele ia com uma roupa escura, né? Até então ele ia com uma roupa escura até que ele era acusado por um crime. Sim, sim. Quando ele passava pelo julgamento e lá ele era absolvido, imediatamente traziam para ele uma roupa branca. Trocava as vestes dele, tirava aquela roupa escura, Mansônia, e colocava uma roupa branca, dizendo, olha, está puro, não deve nada. E é isso que Jesus está querendo dizer para eles, olha, tira essa roupa negra que vocês estão aí, né, achando que estão bem vestidos na questão espiritual, mas na realidade vocês estão nus. Vocês precisam comprar esse linho branco fino da pureza. Né? Jesus quer que eles mudem as vestimentas, né? O filho pródigo, lá de Lucas 15, chegou todo sujo, não é mesmo? Todo esfarrapado. Tudo esfarrapado, cheirando mal. Exato. O que o pai falou? Pega lá aquele vestido branco, lindo, de linho, traz para ele vai colocar essa nova vestimenta, vai tirar essa vestimenta de sujeira e que considera-se nu, né, de tão sujo que está, rasgado, né, talvez mostrando partes do corpo mesmo, pelo tempo que ele ficou com aquela roupa. E aí diz, vai lá, pega aquela roupa que está preparada, um linho fino, branquinho, que eu quero que ele vista, dizendo, olha, é nova vida a partir de agora. É nova vida. Exatamente, é isso que Deus está propondo, né? Isso, aquela vida negra fica para trás. Isso. Foi isso que Jesus fez comigo, né? Quando Exato. eu cheguei para ele, cheguei toda arrebentada, suja, cheia Com a de vida coisas, destruída, casamento destruído. tudo destruído, tudo. A diferença é vida financeira destruída, casamento destruído, família. Aí Jesus me coloca família, né? Restaurada, financeiramente restaurado, embora nós continuamos pobre financeiramente, mas Deus nunca deixou faltar nada. Mas no meu coração eu falo sempre, nós precisamos dar trabalho pro diabo, porque ele não pode tomar posse da nossa vida. É nós que massacramos eles. Se, porém, estivermos continuar com as nossas vestes brancas. Precisamos, porque com o decorrer do tempo, as pessoas vão se acostumando como fizeram, porque eu tenho certeza que a igreja de Laodiceia, quando começou, era uma igreja fervorosa. Porque lembra que Jesus falou assim, ó, vocês com tudo isso, vocês perderam. Vocês não são mais fervorosos. Vocês, o seu coração tá frio. Vocês não sentem nada mais por ninguém. Vocês não ajudam mais ninguém. Então o coração está frio, vocês estão confiando em tudo isso daí. Porém, Jesus, agora nós precisamos manter a nossa veste limpa. Sujou um pouquinho, o crente tem que ser como uma palmeira, né? Aconteceu alguma coisa, levanta. Nós temos o sangue de Jesus para nos limpar hoje. Ele nos limpa, então é uma luta para nós mantermos limpo, ou não? Uma vez limpo para toda a vida, não. O diabo vai quando nós caminhar. Quando nós aceitamos Jesus, veio um adversário conosco. Então esse adversário está todo o tempo ao nosso derredor para quê? Para tentar nos sujar de novo. Mas nós não podemos. Para isso precisamos estar em comunhão, né? Com ele, comunhão com os nossos irmãos, com todos, para nossas vestes continuar limpa. Amém. Então nós vimos aqui nessa lição que eram miseráveis achando que eram ricos pela condição social que a cidade oferecia, né? E a própria instituição, com certeza, tinha uma condição favorável na área financeira, e Jesus diz para eles, olha, vocês são miseráveis, né? Segunda coisa é que eles achavam que por ter uma fábrica que produzia um colírio, que trazia cura, Jesus diz para eles, olha, vocês precisam conhecer o meu colírio, abra esses olhos, vocês estão numa cegueira. Olhos, né? Eles eram orgulhosos das clínicas oftalmológicas, da escola de medicina que eles possuíam, mas Jesus fala, vocês estão cegos. Isso. A terceira coisa é que eles achavam que porque tinham ali a lã negra, que era muito procurada, né? Era de alto valor, eles estavam bem vestidos, e Jesus diz, olha, vocês estão nus, vocês precisam conhecer o verdadeiro linho branco, para vocês saírem dessa nudez. E temos também o ouro, que ele faz referência, porque lá tinha o melhor ouro, a melhor qualidade de ouro. Era um centro bancário, né? Isso, financeiro. Financeiro. E aí Jesus disse, olha, vocês precisam ser purificados.
porque vocês acham que tem o melhor ouro, mas precisa passar pelo processo da purificação, ou seja, só o sangue de Jesus é que pode purificar você de todo o pecado, tirar a negridão que está aí, né, as impurezas que estão aí. Vocês precisam serem provados, né? Então a gente vê dentro desse contexto Jesus revelando a João dentro da própria realidade desta igreja, na sua condição de dia a dia, né, para eles entenderem a mornidão, a situação, né, de cegueira, de miseráveis, de poder ter ali uma roupa que eles estavam era nus, de um ouro que não era o melhor, porque precisa passar pelo processo que só o sangue de Jesus é que nos purifica das nossas iniquidades, dos nossos pecados. A religiosidade não nos purifica. Ser religioso, né? Eu tenho ouro de qualidade aqui, porque eu sou religioso, eu cumpro os meus compromissos religiosos, eu tenho lá o dia que eu tenho que ir, eu incentivo a minha família a ir. Aí Jesus diz, não, precisa passar pelo processo do refinamento, precisa ser purificado mesmo de todo pecado e iniquidade, desse que é negro e se tornar puro mesmo. Aí sim é que vai ter valor, quando passa por esse processo, e aí você vai ter o valor. Então Jesus vai trazendo para eles uma realidade para a compreensão do processo que eles estavam vivendo como igreja, né? Eu quero que vocês mudem, mas também tem aí algo maravilhoso, né, Rosana? Sempre tem esperança. Essa correção não era Jesus dizendo, olha, vocês estão assim, olha, morram assim. Eu quero que vocês se percam desse jeito, eu estou chamando a atenção de vocês, eu estou repreendendo, mas olha, não estou nem aí com vocês não, viu? Vocês continuam vivendo desse jeito, que eu quero que vocês sejam mesmo condenados, se percam, porque vocês começaram bem e perderam-se pelo caminho, e eu quero que agora vocês se compliquem todo aí. Não, Jesus repreende porque ele tem algo maravilhoso. A oportunidade, sempre é uma esperança, né? Eles tiveram uma oportunidade de voltar. Tem uma promessa, né? Uma promessa. Verso 19 diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então o Senhor nos ama, sim. Então, se essa palavra está falando com você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, entenda que pode ser até que seja uma palavra dura para a gente, mas o Senhor quer que nós reflitamos sobre tudo isso que está acontecendo, porque Ele não precisa de pessoas religiosas, o Senhor quer discípulos. E o Senhor nos ama. E Ele diz no versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Exatamente. Né? E outro verso interessante é o 20, que ele diz, eis que estou à porta e bato. Jesus, pastor, não estava falando para quem não tem Cristo, Jesus estava falando para a sua igreja. Então isso significa que Jesus estava do lado de fora. Exato. Até eu estava pensando sobre isso quando eu estava refletindo sobre essa lição, e olha, essas cartas às igrejas é para a gente analisar com temor e tremor, viu? Sim. Não é por uma questão de ficar em pânico, não, é para a gente fazer uma reflexão e dizer, olha, eu preciso converter aqui, eu preciso consertar aqui, eu preciso mudar ali. Exato. Então, eu fico assim, muito assim, até choro mesmo. E eu disse quando eu dei a aula lá de Sardes sobre isso, né? Da gente achar que às vezes está vivo e não está nada, e o cuidado que a gente deve ter. Então, com a igreja de Laodiceia é a mesma coisa, a gente tem que refletir com temor e tremor daquilo que ela diz. E assim, como eu já realizei várias cerimônias de casamento, eu imagino assim, uma igreja bem enfeitada, né, quando ele diz, estou à porta e bato. Ele é o noivo, não é mesmo? Exatamente. E trazendo para essa realidade, olha, imaginando um casamento, irmã Sônia, a senhora casou bonito lá, de véu e branco, véu e grinalda, a igreja é enfeitada, a irmã Rosângela também, cutista. E assim, imaginando esse casamento. Então entra... Você não pode falar o dia que eu casei. Então, não pode falar o dia, porque o dia foi dia 31 de dezembro, eu não conto para ninguém. Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo, é segredo nosso isso aí, que no dia 31 de dezembro a senhora casou com o irmão Luiz. Então, assim, imaginando esse casamento, eu estou lá para celebrar o casamento. Na contramão da normalidade de um casamento, entra-se então os convidados e começam a sentar na nave da igreja. De repente toca a música, começa a entrar o quê? Os padrinhos, as testemunhas, e colocam-se lá em posicionamento na frente do altar, e eu estou lá. E aí, de repente, entra ali as daminhas, né? Aí vem, e de repente entra a noiva. E aí a porta se fecha. E aí, cadê o noivo? Então faz o casamento lá, todo mundo lá, depois vai para a festa, é música, todo mundo sorridente, mas cadê o noivo? O noivo está lá na porta, do lado de fora, com toda a educação, batendo. É isso que Jesus está dizendo, Exato. Olha, precisa o noivo entrar, né? Senão não tem sentido esse casamento. Eis que estou à porta e bato.
né? E às vezes a igreja está deixando o quê? O noivo para fora. Né? A noiva está lá com a porta fechada. A gente pastor, eu gostaria de contar uma historinha que um pastor contou. Talvez até o senhor já sabe, mas é assim. Um senhor chegou na igreja e falou: pastor, eu quero ser membro da sua igreja. E aí ele falou assim: então, você vai na sua casa, ora bastante, depois você volta, aí você pega e aí a gente vai pensar. Aí ele foi, orou bastante, voltou para casa, para a igreja, falou: pastor, agora eu tô pronto, agora eu quero entrar, agora eu quero ser membro, Deus falou comigo que eu quero ser membro da sua igreja. Aí ele falou assim: olha, vai lá fazer um curso de teologia, depois você volta. Aí ele foi lá, fez o curso, voltou, falou: pastor, eu quero ser membro da sua igreja. Ele falou assim: olha, volta lá agora, lê um livro. Aí ele falou assim, questionou, falou: Deus, eu tô todos os dias, já tô pronto, eu quero ser membro daquela igreja. Deus falou para ele assim: olha, faz muito tempo também que eu quero entrar naquela igreja e eu não consigo. Olha, fica do lado de fora, não é? Tô do lado de fora e não consigo. É uma reflexão para a gente pensar como igreja, individualmente falando. Será que eu não tenho deixado Jesus do lado de fora da minha vida, das minhas decisões, das minhas atitudes, né? Do lado de fora, e Jesus Cristo às vezes está batendo no nosso coração, e é interessante que ele não está falando para quem não conhece a Deus, é para nós esta palavra. E não é nada forçado, né? Ele bate. Eu estou batendo a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entrarei em sua casa. A gente faz uma pergunta: a gente tem ouvido a voz de Deus? Então. Na igreja? E aí, pastor, eu queria só ler aqui a nossa revista, aqui no fim, fala sobre os orgulhos. E Paulo disse assim, ó: o orgulho espiritual, segundo Paulo, torna-se muito comum nos últimos dias. E aí eu vou ler, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Mas eu vou ler o primeiro versículo, que diz assim, ó: sabe-se, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobediente a pai e mãe, ingrato e profanos. Então, essa lição que nós estamos estudando hoje, essa lição, como a gente vê, ela é para até o fim. Com certeza. Né? Nós vamos o arrebatamento da igreja. Ele já deixou essa lição, essa carta, a última carta, repreendendo. Tudo isso é para nós. É para nós, porque hoje a gente vê homens amantes de si mesmo. Não quer, eu me amo. Eu sou orgulhoso. Tá falando do orgulho aqui, de uma pessoa orgulhosa. Tipo aquele cara que chegou lá e falou assim: olha, Senhor, olha, Deus, eu sou dizimista, eu oro todos os dias, jejum todos os dias, faço tantas coisas, Senhor. Aí aquele coitadinho lá, ele se batia no peito, ele se esmurrava e falava isso. Aí chega aquele coitadinho lá, que tava lá do lado, não sou como esse aqui, ó. Que o cara nem levantava a cabeça de tanto que ele citava, que ele estava se achando pecador diante daquela situação daquele homem. E quem foi que saiu justificado lá? Humilde, né? Aquele que falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Que reconheceu a sua condição. A sua condição. Né? Laodiceia não estava reconhecendo a sua condição. Às vezes, nós estamos na igreja, estamos tão mornos que nós não estamos nem vendo a nossa condição. E eu dou um conselho à igreja de hoje, atualmente, para mim também esse conselho: vá orar que você vai ver a sua condição. É como um espelho para a nossa vida espiritual. É isso que eu costumo falar, que Deus é para nós como um espelho. Quanto mais você se aproxima do espelho, pastor, mais você vê os seus defeitos. E quanto mais você se afasta do espelho, menos defeitos você vê e vai achar que você é mais perfeito. Aí você tem a tendência de olhar os defeitos de quem está próximo a você. Mas quando você está perto de Deus, você olha para você mesmo. E você se torna como aquele publicano que batia no peito e dizia: Deus, eu sou pecador, eu não sou digno de chegar na tua presença, né? Isso daqui é muito importante. A igreja, a pessoa como igreja, ou a igreja em si como denominação, como corpo, que deixa o Senhor para o lado de fora, é complicado. Isso. Complicado. E para nós fazemos essa análise, né, pessoal, porque a igreja somos nós e todos nós individualmente temos a nossa responsabilidade
de igreja, isso tem que ficar bem claro, né? O Magdiel tem a sua responsabilidade de igreja, né? O pastor não vai me salvar, o meu superintendente geral não vai me salvar, ele pode me instruir, né? Mas é a minha conduta, né? A maneira de ser é que vai me dar a condição de ser um vencedor, né? Então nós vemos nessa lição tudo isso, e de que a palavra de Deus, os 66 livros que nós temos à mão, é Ele que vai nos informar e nos dar o diagnóstico de como nós estamos sendo como igreja. Ah, pastor, como é que eu sei? Como é que eu avalio? Está aqui a palavra de Deus, eu estou dentro daquilo que a palavra de Deus diz, então eu estou me avaliando. Porque o que dá a entender também a igreja de Laodiceia, que ela não era herege, ela conhecia a palavra, mas ela tinha dificuldades de viver a palavra. Exato. A palavra era para ela o reflexo, né? Olha, você tem que fazer isso, como a irmã Rosângela diz, vai se aproximando mais de Deus, você vai enxergando mais quem Ele é. Mas eles sabiam, mas não praticavam essa palavra. Então, o reflexo da nossa vida morna, ou quente, ou fria, é se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eles estavam tão envolvidos com a questão do mundo, da sociedade, que eles já não estavam conseguindo fazer diferença naquilo. Eles já não estavam vivendo segundo os princípios da palavra de Deus. Eu acho que, enquanto eu vinha subindo, eu vinha pensando sobre isso. Nós precisamos, quando a gente fala que a gente precisa estar no mundo, é para ser luz lá no mundo. Exato. É para não deixar... Nós precisamos estar lá, mas não ao ponto dos pensamentos e de tudo que o mundo vive afetar a nossa vida em relação aos princípios da palavra de Deus. Porque quando eu deixo os princípios da palavra de Deus para viver conforme eu ando no mundo, acontece isso que aconteceu na igreja de Laodiceia. Eles acabaram sendo orgulhosos e religiosos. Não passou disso. Porque lá fora os princípios da palavra de Deus não eram mais regra. Porque a palavra de Deus é para nós a regra de fé e prática. Exatamente. Então nós estamos lá fora no mundo, mas até o ponto daquilo que eu estou vivendo, os princípios da palavra de Deus. Porque se aquilo que eu estou vivendo está ferindo ou está os princípios que regem a minha vida, que são os princípios da palavra de Deus, então eu estou fora. Jesus está ficando fora de minha vida, né? Mas quando eu estou lá fora, vivendo o princípio da palavra de Deus lá, e às vezes vai contra, na maioria das vezes, os princípios da palavra de Deus, Sônia, vai na contramão do mundo. Nós pensamos, a palavra de Deus vai sempre na contramão do mundo. Mas isso tem que ser vivido na minha vida para que as pessoas vejam que eu sou luz, que eu sou diferente. Não pela minha maneira de vestir, mas sim pela minha maneira de viver a palavra de Deus e viver a comunhão com Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui no verso 19. Eu aconselho que vocês busquem de mim isso tudo. Busquem em mim, nos princípios que regem a sua vida, que é a palavra, né? Amém. Então, nós vemos nessa lição, né, a 8ª mais a 7ª carta à igreja de Laodiceia, que o Senhor, né, conhecia as obras daquela igreja, esperando um elogio, e da 7 ela não recebe elogio nenhum, né? Uma igreja fria e nem quente, mas morna. Então recebe a repreensão do Senhor Jesus. Uma igreja que se achava rica, mas era pobre. Uma igreja que se achava uma boa visão, mas era cega. Uma igreja que se achava vestir de uma lã negra de valor, era uma igreja nua. Uma igreja que achava que tinha o melhor ouro, mas precisava ser refinado. E uma igreja que recebe então essa orientação, mas tem também a oportunidade de correção, porque sempre o Senhor corrige porque ama, e Ele nos corrige talvez nessa noite aqui, nessa escola bíblica à distância, né? Serve para nós, para a gente poder se corrigir em alguma coisa, voltar mais a Deus, mas também os nossos ouvintes que estão lá acompanhando, mas também no versículo de número 21 do capítulo 3 desta carta, Jesus fala de uma maneira gloriosa e é para nós todos. Ainda há oportunidade, diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que promessa gloriosa. Amém. Que ainda nós temos a oportunidade de viver, né?
Né, irmão Rosângela? Ainda há essa oportunidade. Ainda hoje você, meu amigo, minha amiga, você que é a igreja do Senhor, que hoje, ao ouvir tudo isso que nós falamos, sentiu a igreja de Laodiceia, ainda dá tempo de ser refinado, de ser purificado, né? Pelo fogo do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus Cristo, e então receber essa promessa linda, gloriosa, que é o objetivo de todos nós. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então diz assim, vale a pena você renunciar a algumas coisas passageiras dessa vida, vale a pena você deixar alguns hábitos que entristecem a Deus, que te afastam de Deus, que te tornam morno, deixa para lá, negue a si mesmo todo dia, meu amigo, minha amiga. Eu também tenho que me negar todo dia, eu também tenho que renunciar todo dia. Ninguém está isento por ter uma monocratura, de ser alguém numa condição ministerial, não, eu também peco. A Bíblia Sagrada diz, se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos. Nós pecamos sim, mas nós temos que estar incomodados com esse pecado, nos voltarmos ao arrependimento, confessando diante de Deus, e a partir daí deixar aquilo de lado, né? E viver uma vida agradável a Deus, olhando sempre para o alvo, para Cristo, para o autor e consumador da nossa fé, olhar que tem algo que nos espera, algo glorioso. Diz que nem os olhos puderam contemplar, nem os ouvidos ouviram, não desceu, nem subiu ao coração aquilo que Deus tem reservado para os seus, que nós possamos estar voltados para isso, algo glorioso. Vale a pena a gente renunciar, a gente deixar de lado, a gente negar e pegar a nossa cruz todo dia e seguir a Cristo. Não fazer como aquele jovem, né, que chegou certinho diante de Jesus, diz, bom mestre, o que devo fazer para ser salvo? E Jesus então diz, bom é o Pai, mas tudo bem, você reconheceu, olha, segue os mandamentos, isso eu já faço desde a minha infância, o que mais? Então vende tudo que você tem, deixa tudo isso e vem e segue-me. E aquilo incomodou aquele jovem, ele não quis renunciar, não quis negar, e o que Jesus quer de nós é que a gente negue, renuncie para ser uma igreja quente, que arda no desejo de um dia estar com Ele. Amém? Irmã Rosângela, tem mais alguma coisa para completar essa lição, irmã Sônia, para a gente finalizar? Foi maravilhoso, pastor. O que eu quero dizer, assim, é palavra de agradecimento pela oportunidade, né? E temos de estar aqui aprendendo dessa lição com todos. Hoje eu acredito, eu não sei quantos alunos nós temos hoje, né? Mas eu acredito que foi um bom número de alunos. Como assim, nas classes, quando a gente voltar, que a gente tá morrendo de saudade, né, Rô? De estar de volta com a nossa EBD. Mas é muito gratificante, uma lição muito assim, da gente temer mais a Deus, né? E colocar a nossa vida diante do espelho, como nós estamos. Amém. Como está a nossa vida espiritual diante de Deus. Se nós estamos sentindo Ele pertinho ou afastando, Ele está do lado de fora do nosso coração. Então, muito obrigado pela oportunidade, que Deus possa estar abençoando grandemente vocês. Rosângela? Bom, para encerrar, eu queria lembrar da parábola que o senhor citou, do pai do filho pródigo, que estava sempre de braços abertos esperando. Então, o final dessa lição, a carta foi muito dura, o puxão de orelha foi grande, e eles ficaram tristes, mas no final o Senhor diz, olha, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, se você está nessa condição, de repente você está aí sentado pensando, nossa, eu estou nessa condição. Não fique triste, porque o Senhor está de braços abertos esperando. O Senhor ama a cada um de nós, por isso Ele nos repreende e nos castiga. Esse é algo maravilhoso que eu queria que você não se esquecesse. Quem sabe você está triste, quem sabe você está passando aí nessa live, assistindo e viu um pouquinho. Eu quero dizer a você que o Senhor Jesus te ama. Ele ama a sua vida, independente daquilo que você fez, independente do jeito que você está vivendo, Ele te ama. Ele está de braços abertos esperando você. Então eu quero dizer, pense no Senhor, volte para o Senhor, procure viver de acordo com a palavra de Deus. E eu quero agradecer essa oportunidade, pastor. Muito obrigado por essa riquíssima oportunidade. Amém. Então eu quero agradecer a superintendente aqui da nossa EBD, a irmã Sônia Dias, diaconisa, também a vice, né, a diaconisa Rosângela Gonçalves. Eu quero agradecer a todos os professores e professoras, desde o infantil 1, 2, 3, dos adolescentes, dos jovens, da classe dos irmãos, das irmãs. Muito obrigado pelo trabalho que vocês estão realizando, né, trazendo conhecimento
aos nossos membros, para uma igreja sadia, para que a gente não caia, né, na igreja que é convicta, né? Não, que a gente possa ter o reconhecimento de que a cada dia nós precisamos ter Jesus Cristo na nossa vida e não nos tornarmos mornos, né? Mas estamos quente cada dia mais. Quero agradecer a nossa produção, Juninho Oliveira, Neto Gazarro, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Aí eu sei que não é fácil, é internet, é problemas técnicos, né? Mas valeu a pena. Quero agradecer a você que acompanhou a nossa primeira escola bíblica à distância. Algo inédito, né? Nós temos a nossa escola presencial, mas hoje nós vivemos aqui uma escola bíblica à distância. Então, desculpa algum desconforto, alguma situação técnica e alguma coisa que faltou, mas que o Espírito Santo agora revele a vocês, completando a maravilhosa obra de nós aprendemos sobre a igreja de Laodiceia e a igreja que somos nós, então vale para nós também. Hoje eu e você somos uma igreja com todas as nossas responsabilidades diante de Deus. Obrigado pelo seu carinho, Deus te abençoe. Domingo eu espero você no nosso culto online a partir das 19 horas. Nós vamos cantar, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ter testemunho, nós vamos orar e nós vamos ter uma palavra de Deus para o nosso coração. Domingo, a partir das 19 horas, eu espero você conectado conosco e cultuando aí juntamente com a sua família. Por quê? Porque eu sou a igreja e você é a igreja do Senhor. Deus os abençoe, muito obrigado, uma ótima noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. So Jesus, you